Vamos aí dar sequência ao nosso estudo de econometria básica, agora, portanto, iniciando o capítulo 2 do livro, Econometria Básica do Gujarati. Então, está disponível o e-book para folhear aqui no segundo link. Clicamos em ver uma prévia deste livro e já vai aparecer o livro aqui. Aqui vamos então lá ao capítulo 2. O capítulo 1 nada mais nada menos foi do que uma exposição tanto ampliada de uma boa parte daquilo que foi falado na introdução do livro, que diz respeito a natureza da regressão, conceito básico, o que é uma regressão, para que serve e qual a importância da aplicação de uma regressão linear, e como veremos no decorrer deste livro, também do tipo não linear, nos estudos de economia. Por isso que tratamos deste assunto como econometria, medir a economia, com base em parâmetros estatísticos e econômicos e o uso de modelagem matemática para tanto. Só que daqui em diante, a partir do capítulo 2, o assunto será tratado não mais. Então, daqui em diante, o assunto regressão linear será tratado de uma maneira com um pouco de mais formalidade, de uma maneira mais formal, tá? Nesse capítulo, então, a regressão é trabalhada de uma forma bivariada, que seria isso, com apenas o uso de apenas duas variáveis, tá? E essas variáveis, por sua vez, são x e y, né? Então, é uma função que depende apenas de uma única variável. Y, por sua vez, é uma função de x. Isso é aquilo que se chama, que a econometria chama de regressão do tipo simples, tá? Na maioria dos casos, as regressões trabalhadas em modelos econométricos na disciplina de economia são regressões do tipo múltipla. Múltipla porque y, que no caso é variável dependente, depende não apenas de uma única variável x, ou explanatória, mas de várias variáveis x. Temos aí como exemplo aquilo que foi falado no vídeo anterior sobre a demanda por uma certa mercadoria, função não apenas do seu preço, que seria a variável x1, a variável principal, mas bem como de outras variáveis explanatórias. x2 poderíamos colocar o preço dos produtos substitutos, a x3 poderíamos colocar a renda do consumidor, no caso de x4 poderíamos colocar uma variável de natureza qualitativa, como por exemplo os gostos ou mesmo a preferência do consumidor, e aí por diante. Então este é um exemplo típico de regressão múltipla. Mas por que iniciamos o capítulo então não trabalhando com regressão do tipo simples, mas não com já com a regressão múltipla, mas sim com regressão do tipo simples? Isso, de uma forma didática, é para facilitar o entendimento. Então é necessário que comecemos por aqui. Vamos considerar um exemplo. Foi observado no capítulo 1, seção 1.2, que a análise da regressão ela trata da estimação dos parâmetros, ou seja, diz respeito a fazer uma previsão do valor médio para uma população da variável dependente com base nos valores conhecidos. Os valores conhecidos também são chamados de valores fixos ou valores fixados. Então, para que a gente entenda melhor, vamos ver um exemplo que consta nessa tabela 2.1. Essa tabela, por sua vez, diz respeito a uma população no total de 60 famílias de uma comunidade, é um exemplo hipotético apenas, e que trata do consumo de cada uma dessas 60 famílias, consumo semanal com base
com base na sua renda, tá? Essa renda é medida em dólares. Então, essas 60 famílias, nós temos aqui um total de 60, elas foram divididas em 10 grupos de renda. Por exemplo, nós temos aqui, poderíamos chamar aqui de família A, tem uma renda de 80 dólares, família B uma renda de 60 dólares, e aí de 100 dólares, perdão, e aí aqui constam todas as famílias que recebem uma renda total de 100 dólares, 120, 140, 160, ou seja, as famílias são 60 famílias que foram divididas por classes de renda, tá? E colocamos aqui 10 classes ou 10 tipos diferentes de renda. Aqui embaixo nós temos o valor total, que diz respeito ao somatório de todos os valores, e aqui embaixo os valores médios, que nada mais nada menos é do que a média aritmética simples de todos esses valores aqui, ou seja, 325 dividido pelo total dessas famílias. Se ao todo essas 60 famílias representam a população trabalhada, o conjunto dessas famílias pertencentes a cada uma dessas classes de renda representa aquilo que chamamos de subpopulação. Temos que, para um nível de renda de 80 dólares, as despesas médias gastas com consumo familiar são de 65 dólares, e para um nível, por exemplo, de 200 dólares de renda, as despesas médias com consumo semanal desse grupo, dessas famílias aqui, é de 137 dólares. E esses valores médios aqui, todos eles, nós chamamos de valores do tipo condicionais, são valores esperados. Por que valores condicionais? Porque eles são dependentes, eles dependem dos valores dados da variável condicionante, que por sua vez é a variável X, né, que é a renda das famílias. Quanto maior a renda, como já foi visto anteriormente, maior será o nível de consumo de cada uma dessas famílias aqui, dado o fator propensão marginal a consumo. Então nós podemos chamar esse valor aqui, que é o valor do consumo médio, né, seria o Y estimado, o Y médio, seria o valor esperado. Nós podemos escrever matematicamente dessa forma. Isso aqui é aquilo que se chama de esperança matemática, ou valor esperado de uma variável, que é o esperado de y, aqui tem uma barrinha, né, dado x. Então, dado o valor x, que já é conhecido, já é fixado, são esses valores aqui de cada uma dessas famílias, ou seja, o valor, aqui tem família A, família B, família C, família D, família E aí por diante, né? Aqui é o consumo, ou seja, o valor de Y, o consumo de cada uma dessas famílias que ganham 80 dólares. É claro que não há aqui uma igualdade de consumo, apesar da renda ser a mesma, 80 dólares, para esse grupo de famílias aqui, o consumo delas não necessariamente vai ser igual, tá? Uma porque tem mais filhos que a outra, ou porque tem algumas variáveis culturais aqui, outra porque consome medicamentos, tem pessoas doentes e aí por diante. Então significa que, dados esses valores conhecidos aqui do consumo de cada família, tá? Podemos então calcular uma média, um valor esperado de Y, que é o valor do consumo, tá? Dado o consumo de cada uma dessas famílias aqui, dado também a classe de renda a qual elas pertencem. Mas vamos entender melhor essa ideia de valores condicionais, valores esperados incondicionais. O que é um valor incondicional? Que não tem nenhuma condição. Se a gente pegar e somar todos esses valores aqui, de todas essas despesas com consumo semanal dessas 60 famílias, e vai resultar nesse número 7.272, e dividimos esse valor por n, nosso n igual a 60, porque ao todo temos 60 famílias, teremos esse valor de 121,20, que é o valor médio
do consumo de cada uma dessas 60 famílias. Mas isso não fica legal não, porque nós temos uma distância muito grande, de 80 para 260, quase 3 vezes mais. Essas famílias aqui são quase 3 vezes maiores que essa família aqui de uma renda de 80 dólares apenas. Então, quando falamos em valores condicionais, é que eles estão condicionados a um dado valor X conhecido. Então, o valor condicional ou o valor médio do consumo semanal das famílias pertencentes a esse grupo aqui, a essa classe de renda de 80 dólares, tá? É de 65, porque esse valor 65, que é o consumo mensal de cada, o consumo médio semanal de cada uma dessas famílias, está condicionado única e exclusivamente a essa renda de 80 dólares aqui, tá? E o mesmo podemos fazer com os demais subgrupos aqui ou classes de renda. Assim, quando perguntamos qual o valor esperado das despesas de consumo semanais médias de uma família, o valor que a gente vai obter vai ser aquele valor de 121,20, que é o valor que vai representar o consumo médio de cada uma dessas 60 famílias, o consumo médio semanal, que é também chamada média incondicional, porque não está condicionada a nenhuma daquelas subclasses de renda que varia de 80 a 260 dólares. Mas e se mudarmos a nossa pergunta, perguntarmos, por exemplo, qual o valor esperado das despesas de consumo semanais de uma família cuja renda mensal é de 140? Aí nós chegamos a esse valor aqui, que é o valor condicional, o valor de 101, chamado também de média condicional, né? Está condicionada a essa renda aqui de 140 dólares. Em outras palavras, se perguntarmos qual a melhor previsão ou a melhor média das despesas semanais de famílias com uma renda semanal de 140, a resposta será então 101. Então isso mostra que quando o econometrista conhece a classe de renda, isso permite a ele prever melhor o valor médio das despesas de consumo do que caso ele não tivesse esse valor como dado, esse valor dessa classe de renda, por exemplo. Tá? Isso também provavelmente é a essência da análise da regressão, e no decorrer deste livro isso vai ser visto. Vamos ver o gráfico descendo. Então, já foi visto em exemplos anteriores, tá? Uma variável está correlacionada a outra, tá? Que y dependente de x, x portanto a classe da renda semanal de cada uma dessas famílias aqui, e y então o consumo semanal das famílias com base na renda, tá? E como se verifica, à medida que a renda vai aumentando, que a renda se torna crescente, o consumo das famílias ele também é crescente. Então essa é uma função do valor esperado de y dado x, dado o valor fixado, os valores fixados de x, a variável independente que é a renda das famílias. E o que representa, portanto, então este gráfico, tá? É a figura 2.1, que esses pontos pretos circulados aqui nessa linha, essa linha chamada linha de regressão, esses pontos pretos redondinhos circulados, eles representam ou mostram os valores médios condicionais de y para cada um dos diversos valores de x. Então y está condicionado a x. E se unirmos como está unido aqui cada um desses pontos aqui, obteremos essa linha aqui, essa reta, que se chama linha de regressão populacional, representado aí por LRP. De modo mais geral, essa é a curva de regressão populacional.
Tá, então representa a regressão de y contra x. Todos y aqui que eu consumo médio semanal contra cada uma dessas classes de renda aqui para essas 60 famílias. Tá, população ou populacional. O que é populacional? O que se expressa? Expressa o fato de que nesse exemplo estamos lidando com toda a população de 60 famílias. E em termos geométricos, o que isso representa? Nada mais, nada menos, essa curva de regressão populacional é apenas o local geométrico dessas médias condicionais aqui, de y condicionado a x. Esses valores, esses pontos aqui são valores médios. 80 aqui vai estar 65, 100 vai estar 77 e por aí vai. Vejamos. Tem logo mais aqui uma tabelinha de probabilidade, não nos serve para muita coisa não. Mas tá, vejamos essa tabela aqui, o que ela nos diz. Isso aqui é a tabela das probabilidades condicionais, por isso que em vez de ter um E como tinha anteriormente, agora tem um P de probabilidade de Y dado X, ou seja, dado a renda, tá? E ela é uma representação probabilística dessa tabela que vimos anteriormente aqui, tabela 2.1. Então aqui, por exemplo, vamos pegar somente o caso primeiro aqui das famílias que recebem uma renda aí de $80. Nós temos 5 famílias, 1, 2, 3, 4, 5. $55, $60, $65, $70 e $75. Então, em termos de probabilidade, nós temos aqui 5 famílias, apenas 5 famílias que recebem $80. Então, em termos de probabilidade, cada uma dessas famílias aqui representa 1 sobre 5. Como está aqui, 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 5. Aqui nós já tínhamos 6 famílias para $100. Vamos ver aqui. 65, 70, 74, 80, 85, 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá, 1 sobre 6 para cada uma. 1 sobre 6. E isso nós podemos fazer para todos subpopulações, ou subclasses, ou subgrupos, também chamados aqui de grupo por renda familiar. Tá? Bom, o significado dela é apenas isso, a probabilidade do consumo dado à renda. Então a curva de regressão populacional ela é apenas um local geométrico das médias condicionais. Médias condicionais porque de y dado x, aí temos essa média aqui, consumo médio das populações das famílias que recebem uma renda de $80 é de $65. Esse é o consumo médio dado essa renda de $80, tá? Então aqui temos um grupo de famílias, aqui outro subgrupo de famílias, uma renda maior de 140, e aqui outro subgrupo de famílias, algumas famílias que recebem $220. Então o consumo delas é maior, claro, a renda é maior, né? Então o consumo ele vai aumentando conforme aumenta-se a renda. Então para cada x há um valor de y, né, que se espalha em torno da média, por isso chamamos de condicional. Mas o que seriam essas curvinhas aqui? O que representa essa curva? Ora, essa linha aqui ela representa os valores médios, tá? Porque está exatamente no meio, é uma média do consumo das despesas com consumo dessas famílias que recebem $80, que recebem 140, que recebem 180. Existem variações. Algumas famílias consomem mais do que esse valor médio. Por exemplo, aqui as famílias que recebem $80 gastam em média, consomem em média $65.
mas tem uma outra família que consome um valor acima de 65 dólares, alguns valores acima, e algumas outras famílias, claro, dentro deste grupo, consomem um valor abaixo disso. Então, isso aqui representam as variações, as oscilações que há entre o consumo de cada família, dado esses níveis de renda aqui.